Normalmente não se espera que o público, tomando conhecimento do universo do cangaço pela primeira vez, ele já venha conhecendo os detalhes desse mundo estranho, desse mundo do sertão, desse mundo primitivo. Então, a Fundação Joaquim Nabuco teve o cuidado de preparar um boneco em tamanho natural, compondo a reprodução completa da figura de um cangaceiro. Esta reprodução é o motivo deste vídeo. O cangaceiro, é preciso que se diga, foi um dos guerreiros mais bem equipados, com melhor quantidade, melhor qualidade de equipamento e também esteticamente, ele não fica a dever a nenhum guerreiro em qualquer fase da história. Então nós temos desde o chapéu de couro ao estilo usado pelo cangaceiro, com a testeira enfeitada, o lenço de pescoço chamado jabiraca, usado pelo cangaceiro, preso por um anel geralmente valioso, a coberta usada a tiracolo, a coberta de deitar e a coberta de cobrir. Por cima da coberta, o cangaceiro colocava o jogo dos seus embornais, para levar utensílios, mantimentos. Por cima desses embornais, os atavios de uso diário, a cabaça com água, o tubo ou canudo para levar o cigarro, o fósforo. Enfim, uma quantidade enorme de objetos que nós iremos detalhar no momento seguinte. E por cima desses embornais, a cartucheira de ombro, com uma quantidade muito grande de munição de guerra, a cartucheira de cintura, a sua arma curta de proteção, o punhal, geralmente de tamanho avantajado, o facão para romper mato e também para ajudar na carneada, e até chegando ao detalhe do apito utilizado pelos chefes de grupo para as vozes de comando durante combates, retiradas, avanços, etc. E sem esquecer a alpercata de rabicho, usada pelo cangaceiro, que era uma das características sertanejas em geral e do homem do cangaço em particular. O chapéu do cangaceiro é um dos detalhes mais imponentes da sua vestimenta. Ele é basicamente o chapéu do vaqueiro ampliado e com certos detalhes de segurança que permitiam a esse chapéu, durante a luta, não cair da cabeça do combatente. Então nós temos o detalhe da aba, com o que o sertanejo chama as 3 barbelas, compostas pela testeira, geralmente ajaezada, com moedas de metal precioso, o barbicacho dianteiro, que prendia ao queixo, onde também costumeiramente os cangaceiros colocavam peças de ouro e prata, e o barbicacho traseiro, que, à semelhança do da testa, prende o chapéu na parte de trás da cabeça. Os demais detalhes são referentes ao próprio chapéu do vaqueiro, dentro da estética sertaneja tradicional. Ao pescoço, o cangaceiro tinha geralmente um lenço de cores vistosas, podendo ser de seda nos cangaceiros mais ricos, e tafetá em alguns casos. Lampião, por exemplo, preferiu o tafetá francês. Eles usavam muito as cores preta, azul, vermelho e essa terceira cor sendo a de maior predominância. Esse lenço era chamado, na linguagem do cangaço, na linguagem própria do cangaço, o jabiraca. E ele era colocado ao pescoço, preso por um anel de valor, uma aliança, etc., e ficava pendido à frente da figura. No momento em que se vestia, o cangaceiro colocava na parte superior do corpo uma túnica comum de estilo militar. Podia ser de caque, de brincaque, ou de mescla azul, ou em alguns casos a mescla cinza. Por cima dessa túnica, as primeiras peças que entravam a tiracolo eram as cobertas de bramante estampado, forradas com chita branca, e de um lado, cingindo o peitoral, a coberta de deitar, e na outra direção do peitoral, a coberta de cobrir, como eles chamavam. Por cima dessas cobertas, aproveitando o acolchoado que elas formavam no corpo, o cangaceiro colocava também em X, cingindo o peitoral, colocava os embornais, o jogo de embornais, o embornal da esquerda e o embornal da direita,
em que eram levados os alimentos, um suprimento também de munição de guerra e objetos pessoais, além de dinheiro e mais alguma outra coisa que ele desejasse carregar. Esses imbornais ficando acima das cobertas e apoiado pelo alcochoado que elas formavam no corpo. Por cima dos imbornais, o cangaceiro colocava a cartucheira de ombro. Esse modelo de cartucheira de ombro, que era presa aqui na lateral por uma passadeira, que eles aproveitavam para também colocar bala, e tendo na outra posição do peitoral uma outra alça que emendava nesse ponto, fazendo com que o transporte de um peso muito grande de munição fosse distribuído anatomicamente pelo corpo, permitindo uma mobilidade bastante larga para o cangaceiro, que era essencial na guerrilha. Fora essa cartucheira, o imbornal, a coberta, a túnica, ele tinha na cintura mais uma cartucheira, e uma cartucheira para bala longa, para bala de fuzil, uma outra cartucheira para a bala da arma curta, que também aqui aparece, podendo ser um revólver ou uma pistola, e prendendo-se a essas cartucheiras da cintura, o punhal geralmente longo. No século XX, com o surgimento das armas de repetição, dos rifles e mosquetões, o punhal perdeu o caráter de arma de briga. Passou a ser usado apenas para a execução fria, para a morte feita fora do combate, a morte do combatente ferido, que era terminado de matar a punhal, era sangrado. E passou a ser também, no século XX, no ciclo de cangaço de Lampião, um curioso símbolo de status, em que os cangaceiros de maior patente no grupo precisavam ter o maior punhal a indicar essa sua situação. O punhal do Lampião, não à toa, tinha 80 centímetros de comprimento. O punhal do Luiz Pedro, 72 centímetros. E completando essa parte frontal da imagem do boneco, nós deveríamos assinalar ainda o apito, que era usado pelos chefes de grupo para as vozes de comando durante o combate e também para assinalar o momento das retiradas ou de reuniões. O facão, que era utilizado para carnear e também para abrir picadas no mato. As luvas de couro, que não são exclusivas do traje do cangaceiro, mas que ele tomou de empréstimo ao traje do vaqueiro, são luvas que não prendem os dedos, apenas permitem um fácil deslocamento em meio à vegetação espinhosa do sertão. Da cintura para baixo, no traje do cangaceiro, o que nós temos a salientar era o culote, que foi usado pelos cangaceiros mais vaidosos, inclusive por Lampião, que poderia também ser a calça, naqueles cangaceiros de menor vaidade. A calça comum, a calça de perna mais frouxa. Mas aqui nós vemos um modelo do culote usado pelo cangaceiro, que cinge a parte inferior da perna, chegando até um dos segredos da mobilidade do cangaceiro, que era essa alpercata de rabicho, a famosa alpercata de rabicho sertaneja, feita de couro cru, curtido de maneira primitiva, e que, na versão usada pelo cangaceiro, ela tinha não apenas o rabicho do calcanhar, mas tinha um rabicho superior que passava por cima do pé, prendendo-a de maneira mais sólida e evitando que ela caísse durante as correrias do combate. Essa alpercata era chamada no cangaço de alpercata ferrada, porque os seus pregos são, como nós podemos ver, externos ao corpo da peça. Elas eram calçadas ao estilo sertanejo, com meias. Na parte lateral, presos a tiracolo, nós temos vários objetos. Começaríamos pelo cantil, que era usado para a água, mas como essa água esquentava, muitas vezes o cangaceiro preferia usar o cantil para levar a bebida alcoólica, ou no final dos anos 30 eles já usavam também para levar o açúcar em pó, que já era bastante consumido no sertão.
Aqui nós temos o caneco, também preso por uma correia a tiracolo e que ficava repousando sobre o imbornal, na parte lateral, portanto não incomodando o corpo. Aqui a carteira de couro, estilo de carteira de couro de boiadeiro, que era usada para conter o prato de estanho, usado pelo cangaceiro para as suas refeições. E nesse detalhe aqui nós temos a colher, usada também nessa refeição. E também a tiracolo, ao lado da bolsa, a cabaça com água, essa sim, da preferência do cangaceiro, porque nela a água não esquentava, mesmo na caminhada ao sol. Mais do que o cantil, o cangaceiro preferia a cabaça sertaneja para carregar a água. E o tubo, ou canudo, pouco conhecido, mas realmente muito usado, tanto pelo cangaceiro quanto pelo soldado volante, porque nele eram levados todos os objetos que não podiam levar suor nem chuva. Então, cartas recebidas, dinheiro, cigarro, fósforo e até retrato da namorada, em alguns casos. E finalizando essa parte, o detalhe importante de que a cartucheira, a parte lateral da cartucheira de ombro, repousava exatamente sobre o imbornal, fazendo com que ela não friccionasse sobre o corpo, impedindo uma caminhada rápida ou produzindo lesões. Esse nosso boneco cangaceiro foi o resultado de uma pesquisa de 5 anos, identificando ponto a ponto as matrizes artesanais do ciclo do cangaço que se perderam no momento em que esse ciclo desapareceu.